Olá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje, né, continuando o assunto da semana passada, sobre finanças. E aí, quando a gente vai começar a organizar a nossa vida financeira, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se conhecer. Por que a gente tem que se conhecer? Porque nem tudo que serve para mim vai servir para você e vice-versa, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, tem gente que é ótimo com o aplicativo de planilha, né? O Excel. Tem gente que é muito bom com o aplicativo Android, tem gente que prefere iOS e por aí vai. Tem gente que prefere o velho e bom papel, né? Então, a primeira coisa é compreender como que você vai se organizar. Você precisa saber quanto que você gasta e com que você gasta. E quando eu fiz esse exercício, eu fiz esse exercício por 3 meses, de anotar tudo que eu gastava. Tipo, gastei R$ 1 com uma bala. Anotava, sabe? E eu fiquei impressionada que tinha gastos que eu, tipo, normalmente não me recordava de ter feito. Porque às vezes o valor é muito pequeno e a gente não fica atrelado desses valores. E dava para enxugar muita coisa no meu orçamento quando eu olhava para tudo que eu gastava. Então, eu comecei a me organizar melhor, sabendo com o que eu gastava e quais eram as minhas necessidades. É lógico que, à medida que você vai fazendo isso, isso é um exercício, gente, eterno, tá? Não tem jeito de falar assim, ah, eu vou fazer por um mês e acabou. Porque a nossa vida, ela tem fases. Então, tem gasto que vai ser recorrente, né? Água, luz, telefone, IPTU, né? IPVA, uma vez no ano, mas vai aparecer uma manutenção. Mas é legal que quando a gente começa realmente a analisar, sabe? E a olhar a longo prazo, você vai percebendo ali, né? Então, uma reforma na casa, o que vai aparecendo e quais são as prioridades, né? E eu brinco que se você for olhar, a vida é um ciclo assim eterno, né? Então você sempre vai trocar o celular em alguma hora, ele vai ficando obsoleto a tal ponto, né? Então tudo que você usa na sua casa, uma hora vai ter que trocar, mas o fogão dura, sei lá, 40 anos, uma hora você vai ter que trocar, entendeu? Uma hora, né? O fogão, a geladeira, o sofá. E às vezes a gente não olha para esses itens como os itens que às vezes vão fazer a gente gastar dinheiro. E aí na hora que precisa, quando é um sofá, às vezes dá para dar uma segurada, entendeu? Mas às vezes quando é uma geladeira, né, um item que às vezes a gente utiliza mais diariamente, é mais complexo isso. E às vezes é um motivo de você utilizar uma reserva de emergência, por exemplo, né? Como que você fica sem geladeira? Não tem jeito. Então é interessante você entender como que você funciona, né? Qual método que você vai utilizar, se é uma agenda, se é um bloco, se é um planner, se é um aplicativo, se é uma planilha física ou no computador, para anotar essas coisas. Anotou tudo que você gasta, você vai começar a mapear os seus gastos. E é legal, gente, porque, como eu disse, a gente tem fases da vida. Então você vai notar que às vezes tem uma época que você tá viajando mais, uma época que você tá comendo mais fora, uma época que você tá mais ligado com os amigos ou com a família. São fases e você só observa isso por muito tempo. Se você pegar só a vida de hoje, a vida de 5 anos atrás ou de 10 anos atrás, com certeza mudou muita coisa. Mas quando a gente começa a mapear isso, a gente acaba olhando de forma diferente. Então, a primeira coisa é se organize e comece a anotar todos os seus gastos. E, gente, é tentativa e erro. Eu tentei anotar no papel, não deu certo. Eu passei para o aplicativo, para mim foi mais interessante, mas no aplicativo eu não conseguia ter o visual total. Então, eu faço no aplicativo diariamente e no final do mês eu uso uma planilha, porque aí eu consigo ver, sabe? Eu gosto de ver. Eu gosto de ver com o máximo de detalhes possíveis. Então a planilha para mim é o que mais funciona, sabe? Mas eu demorei uns 6 meses para poder me adaptar a um jeito que realmente funcionasse, que eu não esquecesse de marcar, porque eu sou muito esquecida, esse negócio de
Amanhã eu anoto, não anoto não, sabe? Tem gente que consegue, sabe? Vai guardando os comprovantes, às vezes só paga no cartão, e no final do dia anota, no final da semana, né? Vai olhando os comprovantes ali, eu não consigo. De um dia pro outro, gente. Se eu ver, dependendo do que eu vejo no meu cartão, eu não sei o que eu gastei. Como eu já criei o hábito de anotar, agora eu vou lá e vejo o que foi, o que foi. Às vezes pelo nome, o nome tá abreviado, né? O nome às vezes um pouco diferente, a gente não consegue, né, fazer. O mais importante de tudo é que você tem que diminuir a fricção o máximo possível. Isso tem que ser fácil, sabe? Se você arrumar um mecanismo que às vezes, nossa, isso aqui é maravilhoso, mas se você não consegue fazer, se é cansativo, se é chato, essa é uma coisa, sabe, que demora muito, ou seja, a fricção é muito alta. Você vai fazer às vezes uma semana, duas, que quando você tá motivado, e aí, primeira vez que você não fizer, acabou. Que aí vai começar o jaque. Já que eu não fiz semana passada, eu não vou fazer essa, aí eu começo dia primeiro, e já que não sei o quê, e aí acabou. Então, a gente tem que tentar diminuir a fricção. Tudo que a gente quer começar de novo, a ideia é você facilitar o máximo possível. Então, é diminuir o parar para pensar. Se você tiver que parar para pensar, você não faz, gente. Sabe? Você tem que tentar automatizar o negócio. Quanto mais automático, melhor. E você tem que ver seu contexto também, né? Porque tem gente que a dor de pagamento, pagar em dinheiro, funciona mais. Tem gente que vai precisar, não, separar bonitinho. Eu tenho R$ 500 para fazer feira, eu tenho R$ 500 para pagar as contas de água, luz, não, eu tenho, sabe? Vai conseguir fazer a separação por bloquinhos. Vai ter pessoas que vai falar, não, eu tenho no máximo X para gastar o mês todo e é isso que vai funcionar, sabe? Como cada pessoa é única, você vai ter que encontrar o seu jeito, e eu sei que isso é difícil, para poder se organizar. E não existe, gente, método incrível. Existe um método que funciona para você. Quando a gente está começando, é interessante esses métodos de ancoragem, sabe? A gente tem o 70-30, né? Que você poupa 30%, 70% dos gastos. Tem um que é 10, 20, 70. Então, assim, tem muito método, sabe? E cada um, ele vai ter uma pegada. Vai ter alguns que vai te falar para você, por exemplo, guardar 10% para objetivos de longo prazo, 20% para objetivos de médio e curto prazo, e gastar tipo X% com contas fixas, X% com contas que são variáveis, e tananã, só que isso não funciona para todo mundo, tá? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Para mim, funciona limitar gasto por categoria. Funciona todo mês? Não. Porque tem mês que você gasta mais. Então, eu limito lá, por exemplo, gasolina. Nossa, eu preciso, né, me controlar para não ir na esquina de carro. Mas tem mês que às vezes surge imprevisto, às vezes tem mês que, sei lá, você vai querendo um lugar mais longe, fazer uma mini viagem, fazer não sei o quê, vai fugir do escopo ali do negócio. Só que você tem que ter noção disso. Você não vai pôr limite, porque você não vai comprar uma roupa todo mês. Eu sei que isso seja muito importante para você, ou que você gaste muito. Então, por exemplo, roupa, ela não entra nos meus limites de gastos mensais, mas entra no anual. E aí eu tenho que ficar de olho em que meses que eu vou fazer essas compras, sabe? Então, assim, limitar o gasto total e compreender que às vezes tem mês que vai passar, mas tem mês que vai ser menos, pra mim funciona. Não funciona para todo mundo. Então, o mais importante é você ter noção que você tem um limite para esse gasto e você não pode ultrapassar aquilo. Então, se você pode gastar no máximo R$ 1.000 por mês, você tem que fazer de tudo para ficar dentro desses 1.000, certo? E uma coisa que pra mim funciona demais, e aí, de novo, é o que vale para cada pessoa, eu pago todas as contas, tudo. Assim que cai meu dinheiro na conta.
Então, tudo que é água, luz, telefone, nanana. Aí, por exemplo, água, não tem jeito de eu pagar sem cair meu pagamento, porque meu pagamento cai e a conta ainda não chegou. Mas eu tenho uma média, como eu vou controlando, eu tenho uma média de gastos. Então, eu pego uma parte desse dinheiro e já transfiro para a poupança automaticamente. Assim que a conta chega, eu pago o dinheiro que está ali guardado. É o que me ajuda, entendeu? Então, você vai ter que pensar num método que faça, né, com que você não fique andando uma corda bamba o resto da vida, né? Porque é muito chato quando você quer comprar uma coisa, tem vontade de alguma coisa e você nunca consegue aquilo. Ou para conseguir você entra num mar de dívidas e sabe, aquilo fica. Não dá. Então, a lição de hoje é teste. Testa e começa a anotar seus gastos. E isso, como eu falei, é um exercício eterno. E o legal, gente, é que todo mês você dê uma olhada, sabe? Encara seus gastos. É, vai ser difícil, vai ser difícil. Mas encara, vê onde que você tá pisando na bola, vê como que você pode não deixar de fazer coisas que você gosta, sabe? Se você ama tomar um café, vai tomar seu café. Não corta aquilo que é importante, sabe? Vê aonde que. Às vezes, você ama tomar um café, mas não precisa ser um café gourmet todo dia, sabe? Ou às vezes você nem gosta tanto, mas tá indo, sabe? É importante a gente. Eu tô lendo um livro que ele fala pra gente questionar de onde aquele hábito começou, porque todo hábito começa de uma primeira decisão. Então, quem bebe, por exemplo, bebida alcoólica, em algum momento você decidiu tomar o primeiro gole daquilo. E aí, em algum momento você decidiu tomar o segundo, né? E aí foi indo, e aí virou às vezes um hábito de toda sexta, de toda quinta, de todo dia. Virou um hábito em algum momento. Quando foi? Esses tempos eu tava questionando meu hábito de tomar café. Sabe? Quando que começou? Como que enraizou? Porque eu quero mudar um pouco esse hábito, sabe? Questão de horário, questão de tanta coisa. Então, a gente tem que questionar algumas coisas. Quando foi a primeira decisão? E como que eu posso fazer para mudar isso e diminuir a fricção nessa mudança? É interessante. Então, tá aí o dever de casa, tá? Anota os gastos, dê uma questionada e vai dar tudo certo.